Um olá para todo mundo. Eu sou o pastor Bruce, sou também capelão na área da dependência química. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RA Recuperação. Se você está assistindo esse vídeo, você está assistindo o segundo vídeo deste projeto. Esse projeto visa conversar com aqueles que atuam em comunidades terapêuticas, aqueles que atuam voluntariamente na área da dependência química, da codependência, do alcoolismo e de tantas outras formas de dependência. Esse canal também tem o propósito de conversar com aqueles que desejam servir melhor. E para isso nós vamos falar aqui sobre os princípios da recuperação a partir das lentes da Bíblia. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa série que está tratando sobre este tema. Nós vamos aqui falar um pouco sobre a negação. Você sabia que a negação é um poderoso bloqueador que nos impede de viver uma vida plena, uma vida liberta? Então é sobre isso que nós vamos falar agora aqui no nosso RA Recuperação. Para isso eu gostaria de ler um texto aqui com você que se encontra em Êxodo, no capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz o seguinte: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Até aí. Para a gente entender aqui esse versículo, eu gostaria de rapidamente aqui contextualizar. Nesse momento, Israel estava vivendo no Egito. Eles haviam fugido de uma seca severa. José, que é filho de Jacó, filho de Israel, ele havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, e lá ele se tornou a segunda pessoa mais importante daquele país. Então José, ele promoveu um êxodo. Israel saiu de onde eles estavam acampados na região de Canaã, e eles então saíram daquela região e foram habitar no Egito. O governo mudou, surgiu um novo faraó que não conhecia o povo, e esse faraó então começou a dar início a um processo de transição. O faraó estava transicionando Israel de uma realidade de liberdade para uma realidade de cativeiro. Então, nós vamos ver aqui que o Estado primeiro de Israel era um estado de liberdade, assim como o meu, assim como o seu. Na essência, nós fomos criados para sermos livres. Mas o livro de Êxodo, ele não fala apenas de escravidão. Pelo contrário, ele fala de libertação. E é nesse momento que pode ser acionado o poderoso mecanismo da negação. A negação é um conjunto de crenças que visa nos proteger da dor. E no caso aqui, que dor seria esta? A dor que o caminho da recuperação pode promover. A dor que o caminho da libertação pode promover. Dores provocadas pelas admissões necessárias. Rejeição é não admissão, é não admitir. Mas para que nós possamos ser de fato libertos, é necessário que façamos admissões, e muitas delas são admissões que nós não queremos fazer. Admissões que geram dor, admissões que geram desconforto e tantas outras coisas que vão nos inquietar. E nesse momento, nós optamos em tomar o caminho mais fácil para viver bem, que é o caminho da negação. Então, nós optamos em passar à margem do caminho da recuperação, nos poupando da dor, das admissões necessárias para a recuperação. Quais admissões talvez você precisa fazer para que você de fato possa viver o processo da recuperação? E qual admissão aqui Israel precisou fazer para que eles fossem libertos? Então, uma admissão que eles precisaram fazer era de que a escravidão se deu aqui de uma forma gradual.
Nenhuma escravidão vem da noite para o dia, ela vem gradualmente. Olha aqui o que o texto diz, no versículo de número 10, o qual nós lemos. O texto diz: eia, e quem está dizendo aqui? Faraó. Eia, usemos de astúcia. A palavra astúcia aqui no original, no hebraico, ela vai nos trazer a ideia de dar, prover, atribuir. Então Faraó, astuciamente, não astutamente, ele vai então promover essa escravidão, dando para tirar. No português, essa palavra astúcia, ela vai nos trazer a ideia de habilidade de enganar, ela vai falar sobre sagacidade e vai usar também uma gíria, que é a manha. Então o Faraó aqui, ele usou de manha para manipular, para enganar Israel e transicioná-los de uma realidade de liberdade para uma realidade de escravidão. Então a escravidão, ela foi dado aqui, ela foi acontecendo de uma forma sagaz, de uma forma processual, de uma forma habilmente enganadora. Então, Faraó aliviou o processo de escravidão. E isso também acontece conosco. As realidades às quais nós vivemos, elas não se dão da noite para o dia, elas também acontecem processualmente. Antes do primeiro gole, a alma, ela precisa ser escravizada. Antes do primeiro trago, o espírito precisa ser quebrado. E foi isso que Faraó fez. Aquele povo que é descrito aqui em Êxodo como um povo forte, um povo próspero, um povo que se multiplicava, Faraó, então, ele, de uma forma astuta, levou esse povo à escravidão, quebrando o espírito deles, humilhando aquele povo, até então, de fato, colocar as correntes em suas mãos e em seus tornozelos. E aqui, então, a negação, ela pode nos impedir a fazer o caminho de volta na medida em que nos poupamos de fazer essas avaliações, de olhar para trás e ver quando se deu esse processo, como se deu esse processo. Muitos, antes de se verem no mundo da drogadição, no mundo do alcoolismo, na codependência e nas outras formas de dependência, antes viveram abusos, viveram traições, viveram processos de rejeição, foram enganados, viveram processos difíceis de vida que desembocou na escravidão, no uso da substância química, do álcool e de outras formas de dependência, como a tela, por exemplo, hoje. Então, a escravidão, ela não acontece da noite para o dia, ela é processual. Para que nós possamos, de fato, viver a recuperação, é necessário olhar no retrovisor e ver onde nós caímos, olhar para dentro de nós e fazer uma avaliação de alma. Como que está a nossa alma? Para que se inicie um processo de restauração de alma, para que se inicie um processo de reparações, de consertos, e assim possamos viver de fato o processo da recuperação. Então a recuperação, ela começa de dentro para fora, para que nós possamos viver uma vida liberta. Não tenha medo de olhar para dentro. A palavra diz que nós temos um auxiliador que nos ajudará em todo o processo de recuperação. Que Deus então possa te abençoar e que possa te dar um dia vitorioso. E só por hoje eu admito. Que Deus te abençoe.